Paz e bem, senhores vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, ao cumprimentando o suboficial Peçanha, Dinho Alagoano, lá de Santa Catarina, seu Henrique de Caxias, eu cumprimento a todos aqui e cumprimento vocês também que nos assistem pela TV Câmara e que vão nos assistir depois nesse vídeo. Começo minha fala de hoje fazendo uma cobrança a pedido dos servidores públicos, porque houve uma determinação de cortes de horas extras. Eu ainda estou apurando o que isso importa na prestação dos serviços públicos, seja na área de saúde, educação, mas desde já trago aqui uma queixa dos motoristas, porque, para começo de conversa, as diárias desses profissionais estão em atraso, referentes aos meses de fevereiro, março e abril. E há uma determinação para que não façam horas extras. Peço especial atenção ao senhor prefeito, porque cada atividade tem uma especificidade. No caso dos motoristas, quando eles saem, eles estão a serviço. E aí, como é que eles vão cumprir as 2 horas de almoço, ou como é que eles não vão computar as horas extras, né? Primeiro, pagar o que é devido, e depois usar de razoabilidade na gestão do transporte para que seja analisado caso a caso. Bom, semana que vem, senhores vereadores, na terça-feira que vem, para ser mais específico, nós estaremos, né, no dia 13 de maio. Vamos comemorar, e sim comemorar, o dia 13 de maio é uma data extremamente importante para o Brasil, porque em 1888, ou seja, 137 anos atrás, uma lei aboliu o maior crime perpetrado contra a humanidade, que foi a exploração econômica de um ser humano por outro ser humano com finalidade econômica, leia-se escravidão. E a história, né, diz, e é fato, que mais de 4 milhões de negros foram escravizados e trazidos para o Brasil, claro, a sua revelia. E essa lei, em 1888, libertou mais de 700 mil pessoas no Brasil em regime de escravidão. E eu lembro que, em 2005, foi feito um estudo que antecedeu o plano diretor implementado pela primeira vez na cidade, quando não era uma exigência legal, porque o Estatuto da cidade dizia que a obrigatoriedade era para a cidade com mais de 20 mil habitantes, mas o ex-prefeito Armando Carneiro, com visão de planejamento e visão estratégica, implementou o plano diretor na cidade. E uma das perguntas do plano diretor feita aos cidadãos dessa cidade era como ele se identificava no seu fenótipo. E mais de 70% da população se identificou como afro-brasileiro, negro ou pardo. E eu vou mais além. Vamos falar do que nós temos de patrimônio histórico que nos remete a essa historicidade, a essa importante história aqui em Quissamã, que é um patrimônio cultural e arrisco a dizer aqui com toda a propriedade, mundial, que é o Complexo Quilombola Fazenda Machadinha. Senhores vereadores, em outros municípios desse estado, em outros estados desse país, existem quilombos, existem população afrodescendente cujos antepassados foram escravizados, mas Machadinha existe algo de peculiar. A Casa Grande ruiu e as senzalas se mantiveram de pé, graças à tradição e à força daquele povo. Machadinha é o único conjunto de senzalas ainda habitados pelos afrodescendentes, cujos antepassados foram escravizados. Você tem em outros municípios casas grandes com senzalas, mas não habitadas. Em Machadinha, essa cultura é pujante, ela é rica, ela é diversa e ela é viva. E o maior patrimônio do município não é ser proprietário da Fazenda Machadinha, é ter a população quilombola
naquele local, mantendo a cultura viva. E por que que eu estou falando disso? Por que que estou falando? Estou falando primeiro porque maio, onde nós celebramos, sim, e estou falando do nosso rico patrimônio reconhecido pelo INEPAC, que é o Instituto Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico-Cultural, desde 1970. O tombamento é uma chancela oficial de que é importante para a história e para a humanidade. Em 2005, deu início um amplo projeto de restauro e construção de adaptações das antigas senzalas. Foram construídas casas e adaptações para as antigas senzalas. Uma cavalariça que estava em ruínas se transformou num restaurante onde eram servidos quitutes, as receitas antigas, ainda feitas por essas pessoas. Foi feito um receptivo turístico. Reativamos o antigo armazém para o convívio social e restauramos a capela de Nossa Senhora do Patrocínio, que data de 1888. 1833, perdão. Especificamente aquela capela, não só a capela, mas o altar e todas as imagens ali que guarnecem e pertencem à municipalidade foram restauradas, inclusive com folhas de ouro. Quanto custou isso no total? 4 milhões de reais à época. E de 2012 para cá, até 2012, nós viramos referência que Samã estava no Guia Quatro Rodas, como referência de turismo e turismo internacional. Nós éramos visitados por turistas de todo o país, inclusive do exterior. E eu estou falando de turismo, que é a indústria não poluente, a maior geradora de emprego e renda de uma cidade. E nós poderíamos sobreviver hoje somente do turismo. Se, de 2012 para cá, tivessem dado continuidade à política de salvaguarda da cultura e à revitalização dos nossos equipamentos públicos culturais, implementados no governo do ex-prefeito Armando Carneiro, através de uma fundação de cultura e lazer instituída para esse fim e que conseguiu captar milhões em recursos para fazer esses restauros. Mas não. O que fizeram foi um apagamento da nossa cultura. Destruíram os nossos equipamentos públicos culturais. E Machadinha foi de forma mais perversa possível. E eu estou falando de um governo que já passou e de um que continua, onde as personagens são os mesmos. Personagens estes que gastam 6,5 milhões em grama, vereador Marquinhos de Mariquita. Personagens estes que gastam 4 milhões, 3,5 milhões numa Flic, como foi o ano passado. Mas que estão deixando Machadinha ruir, cair, e promover o apagamento do potencial mais rico que nós temos, que é a cultura quilombola da Fazenda Machadinha. Desde 2017, quando sentei aqui, porque fui responsável e fui presidente dessa fundação por 6 anos e tive a honra de presidir essa fundação junto com mentes brilhantes e promovemos uma revolução nessa cidade. E quem disse isso não é essa vereadora, foi a Unesco, uma entidade internacional que premiou Quissamã e o prefeito da época pelo trabalho de revitalização da cultura. Sem falsa modéstia, ninguém conseguiu nada igual. O que conseguiram foi destruir, num ato de revolta, de revanchismo, porque tudo que remete à cultura lembra o ex-prefeito Armando, lembra a Alexandra. E desde 2017, eu venho aqui lutando. Só mais uns segundos, presidente. E a resposta veio. Demorou, mas veio. Uma condenação à Prefeitura de Quissamã para fazer restauros, não só do patrimônio histórico edificado, mas também da cultura imaterial. E eu, amanhã, vou voltar na mesma temática, porque é de extrema importância. E porque agora o Poder Judiciário está mandando. E é só o começo, porque a condenação agora foi da Prefeitura. Eu vou batalhar para que cada um seja punido nos seus respectivos CPFs. E a palavrinha mágica é improbidade administrativa.
Até amanhã, se Papai do Céu quiser e assim permitir.